Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vinícius Braz, professor de Biologia e Ciências da Rede Estadual de Ensino e estou como professor de Biologia do programa Se Liga na Educação. Se você viu as aulas, está tentando fazer as atividades e não está conseguindo, acompanhe comigo que hoje irei corrigir as atividades da semana 1 do seu PET, do volume 2. Vamos lá! Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos acompanhar então a correção da atividade da primeira semana do seu PET? Você viu então na aula no dia 2 comigo, onde nós falamos sobre a célula, a unidade básica da vida. Com isso, vamos responder as questões. Questão número 1. A biologia celular ou citologia é a parte da biologia responsável por estudar o funcionamento das células e as suas estruturas. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente o nome do pesquisador que denominou essas estruturas funcionais dos seres vivos de células. Quem então descobriu as células? Quem denominou essa nomenclatura para as células? Theodor Schwann, Matthias Schnee, Rudolf Virchow, cada nome difícil, Robert Hooke ou Walter Flemming? Alternativa D, Robert Hooke, onde ele, ao observar, então, estudar células, um pedaço de cortiça ao microscópio, ele percebeu que tinham várias células mesmo, vários espaços. Daí, então, seria o nome célula. Então, foi Robert Hooke. Questão número 2. A teoria celular pode ser resumida atualmente em 3 pontos principais. Analise e marque a alternativa que não apresenta uma afirmação relacionada a essa teoria. Lembra que eu falei com vocês que a teoria celular vai ser o que a gente tem hoje dos nossos pilares de classificação, de saber se um ser vivo é vivo ou não, se um ser vai ser vivo ou não, por conta dessa teoria celular. Então vamos lá. Todos os seres vivos são formados por uma ou mais células? Sim, eles são formados por células, quantas forem necessárias. B. Todas as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo? Será? Toda célula tem, mas ela não vai fazer parte da teoria celular. Quando a teoria celular ela foi proposta, a gente não tinha ainda conhecimentos específicos sobre os componentes das células. Então, essa é incorreta, tá? Porque ela não vai ser parte da teoria celular. C. As células são as unidades funcionais dos organismos vivos. Certíssimo. E D. Uma célula só pode originar de outra pré-existente. Exatamente. Não existe receita para a gente estar criando célula. Então, vamos lá. 3. Costuma-se dizer que as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Entretanto, não são todas as células que apresentam um núcleo definido e delimitado por uma membrana nuclear. Baseando-se nisso, o mais correto seria afirmar que todas as células possuem membrana, citoplasma e material genético. As células que apresentam núcleo definido são chamadas de células eucariontes ou eucarióticas. Células que não possuem esse núcleo definido, não vão possuir a membrana nuclear, vão ser chamadas de células procarióticas. A alternativa correta é a letra... Vai ser, então, a alternativa vai ser... vamos lá. Células que apresentam núcleo definido. Alternativa D. Tranquilo? Vamos lá. A membrana plasmática é encontrada em todas as células e apresenta como função principal controlar a entrada e saída de substâncias do interior dessa estrutura. Essa membrana é formada por uma bicamada fosfolipídica, onde estão inseridas algumas proteínas.
o modelo que descreve a estrutura da membrana plasmática recebe qual nome? Modelo da permeabilidade seletiva? Não. Permeabilidade seletiva é a capacidade que essa membrana tem de selecionar quem entra e quem sai. Organização membranar? Modelo fosfolipídico? Modelo do mosaico fluido? Modelo celular? Alternativa D. O modelo do mosaico fluido é que vai permitir, que vai representar, então, essa fluidez na membrana plasmática. E ele foi denominado, em razão da capacidade dessa movimentação das proteínas e dos lipídios na membrana. Última questão do Enem. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos, não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando, então, a estratégia metodológica descrita, que vai ser qual? A inserção de transgenes em cloroplastos. Qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em leveduras? Lisossomo, mitocôndria, peroxissomo, complexo de Golgi ou retículo endoplasmático? Então, aqui, ó, primeiro caso. Levedura vai ter, então, cloroplasto? Não. Qual organela, então, que vai ter a função? Não vai ser a mesma função do cloroplasto. Mas ele fala aqui, ó, que o mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas na produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. No caso aí que nós estamos falando da fermentação, que vai ser quem vai fazer? Mitocôndria, que vai auxiliar nesse processo, que vai ter essa função associada aí. Então, além do núcleo, o material genético pode ser encontrado também nessas organelas que possuem material genético próprio, os cloroplastos e as mitocôndrias, alternativa B. Bom, espero que tenham sanado as dúvidas. Nossa aula chegou ao fim, nossa correção. Você, então, que é meu aluno da Escola Estadual Nova Aparecida, acompanhe a correção. Você que não é meu aluno, muito obrigado e até a próxima.